Boa noite, pessoal! Vamos começar mais uma live bem importante com um tema bem de bastante interesse, porque é bem comum para muitos profissionais de estética. Então, vamos falar sobre manta térmica na redução de medidas corporais. É um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a trabalharem corretamente com essa estratégia. Manta térmica na redução de medidas. Como potencializar resultados? Será que existe possibilidade? Na verdade, tem algumas coisas que sim a gente pode fazer, né? Para trabalhar com a redução de medidas. E ao mesmo tempo, a gente precisa pensar em quais momentos também é errado utilizar, né? Nem sempre é a melhor estratégia. Ana Lu perguntou: quem tem lipedema pode usar a manta? Vou responder essa pergunta mais daqui a pouquinho, tá bom? Mas no decorrer da live eu respondo essa dúvida que é bem comum. E depende do contexto, depende da cliente, de vários fatores, eu vou explicar, tá? Me contem se vocês já usam a manta, se vocês têm resultados, ou se mesmo tendo a manta, você ainda tem algumas dificuldades para ter resultado. Bom, a minha dúvida é qual argila usar para usar junto com a manta, tipo a melhor preta ou a verde? Boa pergunta, vamos responder. Existem várias argilas e nem todas são em pó, né? Existem argilas que não necessariamente você precisa usar essas que são mais convencionais. Existem outros tipos e até outros produtos. A gente não precisa usar só argila na manta. E eu acho que isso é algo que eu nunca falei. A gente não precisa usar só argila na manta. Primeira coisa, uma das coisas que a gente percebe é que quando você vai adquirir a sua manta térmica, então vamos supor que você não tem uma manta, ou você tem e tem dúvida se ela é boa, né? Então, ou você vai comprar uma manta, ou você quer saber se a sua manta é boa. O que você precisa saber para saber se ela é boa ou não? Tipo, tamanho, o que ela tem que ter tecnicamente. Primeira coisa que você tem que se atentar é o tamanho dela, sim. O tamanho da manta importa. Quanto maior a manta, mais ela vai abranger o corpo todo da cliente, e isso significa que ela vai promover não só a sudorese, mas estimular a ação de aumento do metabolismo, aumento da circulação no local, em uma região maior. Então, quanto maior a manta, faz diferença que ela tenha, sim, um tamanho interessante para que ela tenha um resultado melhor. Agora, tem outro ponto que é até mais importante que o tamanho, que é se ela tem infravermelho ou não. Infravermelho, gente, é um tipo de onda que a gente não consegue enxergar, um tipo de luz que a gente não consegue enxergar, mas essa luz é muito importante ali para esse momento em que a gente, na maioria das vezes, promove um detox com a manta. Então, vamos entender o seguinte. A manta térmica é um equipamento de uso estético em que a gente liga na tomada e ela vai ter o efeito de aquecer. Ela tem como se fosse... me fugiu o nome agora, mas ela tem uma resistência. Ela tem, de fato, uma resistência, como se fosse aquelas de churrasqueira elétrica. E essa resistência vai promover o aquecimento do material. Só que além do material, né, da resistência que vai aquecer de fato, essa manta térmica precisa ter uma qualidade superior ao que a gente acaba, às vezes, vendo no mercado, que é a presença do infravermelho longo. Por que a manta térmica tem que ter infravermelho longo, independente de marca e independente de tamanho? Porque o infravermelho longo tem a capacidade de se conectar, né, de estimular a eliminação de toxinas do sistema circulatório, do sistema sanguíneo mesmo, né, do sistema circulatório. Então, todas as vezes que você usa uma manta com infravermelho longo, você favorece a remoção de toxinas do organismo da sua cliente, independente do tamanho. Por que o tamanho é importante? Porque quanto maior o tamanho, mais fácil da cliente transpirar. E na manta térmica, o que a gente quer realmente é promover um efeito de transpiração, porque é através da transpiração que a cliente vai eliminar a toxina.
Então, uma das coisas que eu explico muito dentro do MDO são as vias de excreção de toxinas. E uma das vias é a pele. Portanto, utilizar a manta térmica faz muito sentido em muitos tratamentos em que você quer reduzir medidas da cliente na sessão. Reduzir 2 kg do peso da cliente na sessão. Mas será que se eu não usar manta, por N motivos, às vezes a cliente não pode, às vezes a cliente não tem indicação para manta, e eu vou explicar quando ela não tem indicação. Será que minha cliente ainda assim vai ter resultado? Ou às vezes o profissional ainda não tem uma manta. Por exemplo, atende na casa da cliente e fica inviável ficar carregando uma manta térmica. Não tem problema, você consegue entregar um resultado legal se você souber fazer um bom detox, independente de manta. Porque a manta foca em detox. Ah, mas a manta também tem um efeito de aumentar, né, a termoterapia que a gente chama, que é aquecer. Ela aquece literalmente a temperatura ali no local em que ela é aplicada. O corpo da cliente fica quente, a cliente transpira por causa dessa termoterapia que é aplicada. Só que essa forma de você estimular a liberação de toxinas através da sudorese é uma das formas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode ser refém de manta. Você não pode ser refém de manta. A manta ajuda? Ajuda muito. Mas se você não tiver uma manta térmica, você vai se desesperar e não vai ter resultado por causa disso? Não. Você pode entregar resultados incríveis mesmo sem manta térmica. Eu até já postei aqui de uma aluna que ela não tinha nem local para atender, ela não tinha manta térmica e ela não tinha clientes. Aí, quando ela começou a entender, né, ela se formou em estética, tinha bastante insegurança, medo de atender, e aí ela foi atender pagando por hora, sabe, espaço coworking, aqui em São Paulo. Então, ela começou a pagar por hora para fazer os atendimentos, e ela começou a fazer os primeiros atendimentos dela, conhecendo a estratégia de detox do organismo, trabalhando com as mãos e os produtos corretos. E ela reduziu 2,3 kg gramas da cliente dela na primeira vez que ela fez tanto o método como o atendimento em si de uma cliente real, sem ser modelo, reduziu 2,3 kg sem manta. E ela não tinha nenhum espaço, o espaço nem era dela. Então, se ela tivesse manta, ela ainda teria que carregar a manta até o local, que às vezes é inviável, né? Para Uber ou ônibus ou metrô. Então, você primeiro tem que entender que a manta ela vem para te ajudar. Se você não tiver uma boa estratégia, ela não vai fazer milagre. E se ela fizer, é só imediato, não é um resultado progressivo se você não trabalhar corretamente. Tem como a manta me ajudar a ter resultado progressivo, que não é aquele só da sessão? Tem. Também vou te explicar por quê. De maneira geral, a manta térmica, ela acelera o metabolismo. Então, primeiro, ela aquece o tecido, o infravermelho longo ajuda a desinflamar porque se liga a toxinas e ela vai promover a sudorese se a cliente estiver bem preparada para isso. E aí, a partir desse momento, quando você trabalha com outras estratégias, você consegue estimular o metabolismo não só na sessão, mas a longo prazo também, entregando não só um resultado progressivo, não só imediato, aquele da sessão, mas também progressivo, tá? Então, primeira coisa é entender que a manta ajuda muito, ela potencializa, mas você precisa ter uma boa estratégia. E eu falo isso porque eu já errei demais usando manta. Quando eu comecei a atender na estética, ainda eu morava em Bauru, que eu fazia atendimento numa clínica em que eu era estagiária, eu passava argila verde no corpo da cliente, passava filme plástico de cozinha, colocava a cliente na manta e esperava o resultado. Só que isso não dá resultado, gente. Se você tá fazendo isso, você tá fazendo errado. Você não vai entregar um resultado legal. E o que eu tô aqui é pra te ensinar a entregar um resultado legal, tá? O meu objetivo aqui é te ensinar a ter um resultado que a sua cliente vai ficar feliz com o que você entrega. Vai te diferenciar da concorrente porque você entregou a mais. E isso te ajuda a ser melhor, mais bem paga no mercado, mais valorizada, mais reconhecida, né? E isso não mexe só com o nosso bolso, mexe com a nossa autoestima como profissional também, certo? Então, entenda que a manta térmica vem para te ajudar, ela vem para agregar, não dependa dela. E pensando em todas essas estratégias que eu mencionei que ela pode te ajudar, vamos entender o seguinte,
Eu posso usar a manta térmica em todas as clientes? Primeiro, você tem que entender as contraindicações dela. Quais seriam as contraindicações de uma manta térmica? Tem uma que talvez você nunca perguntou para sua cliente, se ela pode fazer ou se ela tem ou não. Quando você pensar em fazer uma sessão de manta térmica na sua cliente, você tem que fazer duas perguntas básicas. A primeira é se ela toma bastante água. Eu vou te explicar já já o porquê. A segunda é se ela tem claustrofobia, que é a sensação de ficar fechada. Se ela tiver claustrofobia e você colocar ela na manta, por mais que ela fale, ah não, mas na manta eu não tenho, você tem que ficar acompanhando bem de perto. Porque se ela tiver medo de ficar com aquela sensação de que ela está fechada, principalmente se pegar o corpo inteiro, ela pode ter um efeito diferente do que você quer. Ela pode se sentir estressada, ainda que de maneira inconsciente, isso vai acelerar o batimento cardíaco, vai deixar ela tensa e não vai te ajudar a reduzir medida na sessão, porque se você deixa a cliente estressada, você não relaxa. E para relaxar, para ter um bom efeito diurético, detox, ela tem que estar mais relaxada, mais tranquila. Então, saber se a cliente tem claustrofobia é importante, tá? Para o seu atendimento. E a água, por quê? Adianta você colocar a cliente na manta e ela não transpirar? Pode até ajudar pelo efeito do infravermelho, que tem ação detox. Porém, o ideal, o melhor dos mundos é que a sua cliente transpire. E tem clientes que elas não transpiram desde a primeira sessão. Elas começam a transpirar nas próximas sessões. E isso tem alguns motivos. O primeiro é o metabolismo extremamente lento e inflamado, que você, a cada sessão, consegue melhorar com as suas mãos, com uma boa estratégia e com as instruções de home care que a sua cliente vai seguir, a partir do momento que ela segue tudo que você tá falando para ter um melhor resultado. E a sua cliente também, pensando no formato em que ela tem que transpirar, ela vai entender que ela precisa tomar mais água. Então, se ela não é uma cliente que tem o hábito de tomar água e ainda tem um metabolismo lento, provavelmente ela não vai ter um resultado legal nas primeiras sessões. E aí você vai instruindo a sua cliente a cada sessão a se alimentar melhor, obviamente, fazer atividade física, todas aquelas coisas que a gente sabe, mas aumentar a ingestão de água e seguir as suas recomendações para ela desinflamar a cada sessão, tá bom? A cada sessão que você faz, ela vai tendo mais resultado, porque você vai estimulando o metabolismo dela e a manta só vem para agregar. Agora, um ponto que a gente precisa tomar cuidado é o tempo que a cliente fica na manta e a temperatura. São dois pontos cruciais para você ter um bom resultado na manta térmica. Às vezes, a gente acaba aprendendo. Quanto tempo você deixa a cliente na manta? Conta aqui pra mim. Quero saber. Por quanto tempo você deixa a sua cliente na manta térmica? Quero ver se vocês estão deixando no tempo certo. Eu vou explicar. Enquanto isso, eu vou falar sobre temperatura. Me conta, quanto tempo você deixa a sua cliente na manta? Só para eu ter uma ideia. E aí eu vou explicar o tempo certo. A Molina Estética falou que deixa de 30 a 40 minutos. Tá bom. Quem mais tem outro período, outro tempo, ou deixa também o mesmo? 20 minutos a Lise, 20 minutos a Carol. Tá. 20 a 30 minutos. A Joyce. Beleza. A Ana Lu de 20 a 30 minutos. A Giovana, 40 minutos. Tá bom. Bom, primeiro vamos falar sobre a Nilza de 20 a 25. Vamos falar sobre a temperatura. Cláudia, 40 minutinhos. Qual é a temperatura ideal que a gente vai utilizar para cliente que tá deitada na manta térmica? Tem alguns tipos de manta, tem aquelas que a gente coloca a temperatura no número mesmo, então você consegue colocar 70 graus mexendo ali no reloginho digital. E tem mantas que você consegue deixar em médio, energizado, né, ou forte. E aí você não tem muito como controlar. E
eu vou te explicar o que você tem que fazer em cada um desses momentos, então. A Juliana Andrade falou 45 a 50. A Vitrineda, 30 minutos. Cláudia, 40 minutinhos. Tá bom. Bom, pensando então em temperatura, a sua cliente, então é essa, a média ou forte eu deixo no médio, minha é mínimo e máximo. Quando, um detalhe que nem todo mundo se atenta é o seguinte, antes da sua cliente chegar, ou quando ela chega e você vai preparar o corpo dela para receber o procedimento, às vezes você tá deixando esse tempo porque você só liga a sua manta quando a cliente vai deitar na maca, em cima da manta. E esse é um tempo que você tá perdendo. Então, se você só liga a sua manta térmica na hora que a cliente deita em cima dela, você provavelmente tá deixando um tempo que não teria necessidade. Porque se você colocar, por exemplo, no forte, e que o forte seja 50, 55 graus, 60 graus, no máximo dela, você corre o risco de a sua manta térmica precisar levar 10 minutos para ela estabilizar nessa temperatura. Dependendo da região que você mora, se é um dia mais quente, um dia mais frio, ela vai levar um tempo a mais para ela chegar na temperatura que você quer. Então, enquanto a sua cliente está sendo preparada para a sessão, assim que ela entra na porta, antes de abrir a porta, você liga a manta na tomada. Isso vai ajudar a sua manta a ir ficando na temperatura ideal antes da cliente se deitar. Porque senão é um tempo que você leva, e aí você precisa deixar tempo demais, tá? Precisa deixar tempo demais só para chegar na temperatura, e é um tempo precioso para você e para sua cliente. Enquanto ela chega, toma água, vai no banheiro, toma o nutracêutico, você tira foto do antes para fazer o antes e depois da sessão, a manta já tá chegando na temperatura. Então, uns 10 minutinhos, 15, já é ótimo. Que é geralmente que a gente leva até preparar todo o corpo da cliente para ela se deitar. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Presta atenção se você tá ligando a manta só quando a cliente deita. O que você faz, Ju? Você liga antes da cliente ou liga quando a cliente já tá deitada? Ah, liga antes, isso. Perfeito. Isso ajuda bastante a ganhar tempo. E agora, quando a gente pensa em temperatura, tem um ponto que é o seguinte. Quando a manta térmica, ela chega ali a mínimo e máximo, tem muitas chances, né, de você colocar forte demais e isso causar um efeito de desconforto e até queimadura. A cliente, ela vai se acostumando com a temperatura nas costas dela, principalmente. Lembra que eu falei da resistência? Essa resistência que o nosso corpo fica em contato quando tá deitado em cima da manta, vai aquecendo, né? Aquecendo, e a cliente não percebe que aqueceu demais, porque ela se acostumou com aquela sensação enquanto ela tá deitada. Então, o ideal é você também colocar alguma coisa entre o corpo da cliente e a manta. O que os fabricantes geralmente falam é alguma coisa fina, tá? Eu vou falar, Ju, vou falar sobre o tempo, pode deixar. O que os fabricantes falam é deixar um material bem fininho, tipo um lençol de TNT, alguma coisa assim. E eles não recomendam muito que você utilize alguns materiais grossos. O que você não pode colocar é cobertor, por exemplo, em cima da manta, tá? Eu vejo gente perguntar, posso colocar um cobertor em cima da manta e da cliente para esquentar mais rápido? Não. O que você precisa fazer é desligar ventilador, ar-condicionado, fechar a corrente de ar se tiver muito forte uma janela. É melhor do que você deixar ali a sua cliente na manta térmica, só que o ar-condicionado ligado, tá bom? Ah, que pergunta legal. É melhor fazer a massagem antes ou depois? Vou responder. Vou responder pensando com raciocínio clínico, Thalita, para vocês entenderem o que eu preconizo, tá? Isso, a Ju falou que forra com lençol de TNT. É uma excelente opção. Só que ainda assim, o que a gente nunca pode fazer? Deixar a cliente sozinha na maca. Ah, então eu marquei 30 minutos na minha manta
no meu relógio, que eu vou deixar a cliente, e vou deixar a cliente na maca e vou fazer outra coisa. Vou lavar a louça, vou responder vou ver a agenda, vou responder cliente no meu celular em outro ambiente. Oi, Zê, tudo bem? Boa noite. Se você deixar sua cliente sozinha na maca, o risco de você ter uma queimadura nela, ou ela sentir mal por causa do calor que a manta tá promovendo, às vezes já é um dia mais quente, ela pode ter pressão baixa. Se você deixar sua cliente sozinha, você tá correndo sério risco, tá? Então, nunca deixe sua cliente sozinha por muito tempo. Você pode apagar a luz, você pode colocar uma música ambiente, colocar um óleo essencial pertinho do nariz dela, pra ela ficar ali aproveitando aquele momento. Tudo isso você pode fazer, só não saia de perto dela por muito tempo. Porque se você deixar sua cliente, ela pode precisar de você e se sentir mal porque você não tá ali, tá? Essa assistência é muito importante. E ela vai perceber, ela vai sentir que você realmente tá ali do lado dela porque quer acompanhar o processo e saber se ela tá bem, ou se você simplesmente deixou ela ali e foi fazer outra coisa. E aí, a gente às vezes se pergunta, por que eu não cativo? Por que eu não fidelizo minha cliente? Porque isso tem relação com um bom atendimento. Se a cliente sente que você largou ela em um momento em que ela poderia precisar de você, às vezes ela quer fazer xixi, qualquer coisa assim, ou ela tá com sede por causa do efeito da manta, qualquer coisa assim, e você não está ali do lado dela, ela pode se sentir mal. Aqui, por exemplo, onde eu atendo, eu tenho a minha maca numa sala e do lado, sempre sem uma parede com uma porta bem grande, eu tenho a sala de atendimento. Às vezes eu pego, deixo a cliente aqui na maca, aqui eu tô na maca, tô na minha maca. Às vezes eu deixo a cliente aqui na maca e vou ali do lado, pego o meu notebook e vou respondendo. Aí eu olho, deram uns 5 minutos, eu venho e pergunto, você tá se sentindo bem? E assim, se ela falar qualquer coisa eu consigo ouvir, porque eu tô literalmente junto com ela. Só tem uma parede fina que separa e uma porta bem grandona também, que fica aberta. Então assim, eu consigo ajudar a cliente nesse momento, estando próxima a ela. E aí a gente às vezes fala, olha, vou te deixar aqui tranquila. Aí você fecha a porta e deixa a cliente tranquila. Só que às vezes ela não fica tranquila, ela fica mais tensa, tá? Então, cuidado. Isso que vocês estão falando aqui, sempre fico só ao lado das clientes, é importante. A Ana Lu, somos muitas vezes psicólogas, elas querem só uma atenção e serem ouvidas, exatamente. Acontece bastante. Eu só encosto aqui, né, a maca tá aqui, aí eu encosto aqui. Amor, tá na hora do remédio do Apolo. Eu só encosto aqui e fico ouvindo, assim, eu cruzo o braço, literalmente fico ouvindo, porque é o momento que ela tem também pra alguém ouvi-la, né? Sem julgar, sem palpitar, né? A gente só ouve, né? Porque é importante também esse momento pra elas de relaxar a mente também, não só o corpo, e ter o resultado da redução de medidas. Então, isso também ajuda num atendimento humanizado e fideliza. E ela confia mais na gente, né? Bom, então, sobre temperatura, o ideal é aquela em que a cliente fica confortável. Ela vai ficar confortável até a página 2. Por quê? Ela precisa começar a transpirar. E aí, a gente entra no tempo. Pensando no tempo em que ela vai ficar na manta para ter um resultado legal, vamos pensar o seguinte: cada cliente tem uma necessidade. Se cada cliente tem uma necessidade, tem um tipo de metabolismo, cada cliente precisa de um tempo para você conseguir ter resultado. E qual é o tempo que a sua cliente vai te mostrar que a manta já tá fazendo efeito nela? Se você conseguiu colocar numa temperatura adequada, que aí pode ser, na maioria das vezes a gente coloca o médio, e se só tem forte, aí não tem jeito, você tem que ligar no forte, mas aí você tem que redobrar o seu cuidado e a sua atenção. Tem umas que dormem, verdade. Nesse caso, gente, qual é o tempo ideal? É o tempo que a cliente transpira. Então, não existe um número. Não existe, eu perguntei pra vocês porque a gente realmente aprende, né? O que a maioria falou aqui. 25, 30 minutos, 40 minutos. A verdade é que quanto mais a cliente transpira,
melhor. Mas não é por isso que eu vou deixar ela 1h30 só na manta. Tem manta que tem a programação de ficar 90 minutos corridos ali na temperatura que você colocar. Mas você não precisa deixar tanto tempo. O que acontece é que a partir do momento em que a sua cliente está transpirando, significa que você teve o efeito que você precisa, que é o de sudorese, para eliminar toxinas através da sudorese, aumentou o metabolismo, você já tem um organismo mais responsivo ao tratamento que você vai fazer. Então, sempre atente-se a esse detalhe. Cada cliente vai ter o seu tempo. E a cada sessão, a tendência é que ela tenha a transpiração acontecendo mais rapidamente. Primeiro porque você conseguiu colocar na cabeça dela que ela precisa tomar água, nutrir e hidratar o corpo dela. E segundo, porque o metabolismo dela vai estar menos inflamado e mais responsivo, tá? Então, a cada sessão, a tendência é que ela precise ficar menos tempo na manta para ter um resultado legal. Clientes que tomam água transpiram mais rápido e transpiram muito mais. Clientes que não tomam água, às vezes não transpiram. E aí você pensa que você não aplicou o método direito, que você não conseguiu ajudar essa cliente. E a verdade é que o corpo dela não estava preparado. Uma coisa que eu sempre falo. Como é que você vai lavar uma sala se você não tem água? Então, o nosso trabalho é de eliminar a inflamação, eliminar a toxina e assim entregar um resultado não só imediato, mas também progressivo na redução de medidas, desinchar e tudo mais. Só que para isso, o seu cliente tem que tomar água. Quanto mais ela se conscientiza, mais ela vai transpirar na manta, tá? Então, muito importante. Qual que é a média? De fato, a média é que a cliente com 30 minutos esteja transpirando, tá? 20 minutos, às vezes não. 25 começa e com 30 tá transpirando. Só que para isso, você precisa ter ligado a sua manta antes, né? Porque senão você deixa ali muito tempo, até a sua cliente se deitar na maca, aí você liga a manta, aí você você observa se ela tá realmente aquecendo. Ah, tá aquecendo, então vou deixar aqui a temperatura média ou forte. Fraca, eu não recomendo que vocês deixem, tá? Ah, mas é melhor deixar forte do que fraco? Sim, porque senão você não vai ter resultado. O fraco, ele é muito fraco. Energizado é muito fraco. Então, aí você pode colocar no forte que a manta tá colocando, se não tiver médio, uma temperatura média, deixa no forte e fica ainda mais próxima da sua cliente. Sempre, além do TNT que eu tô vendo vocês comentarem que deixam, que colocam, pode colocar uma toalha fina de corpo, assim, ó, tá vendo? Uma toalha bem fininha, nas costas, tá? Na região das costas pra proteger bem. E lembre-se também de proteger os pés da sua cliente. Às vezes, elas reclamam que o pé tá aquecendo bastante, porque ele fica bastante em contato quando é uma manta que pega até o pé. Outro ponto importante, sempre da região dos ombros pra baixo. Não coloca muito perto do pescoço, senão ela pode passar mal, tá? Não coloque muito perto do pescoço da sua cliente, a manta térmica. Nossa, é tanta coisa pra falar. Na clínica que trabalho, temos um sistema de câmera com áudio que escutamos quando elas chamam. Mesmo assim, nossa orientação é de não sair da sala. Perfeito esse formato de atendimento, né, de cuidado, porque sair de perto da cliente é bem perigoso, arriscado. Teve tem uma cliente minha aqui, que ela conta que ela uma vez ela foi ao banheiro da clínica. E aí, o que aconteceu? Ela foi ao banheiro da clínica, ninguém percebeu que ela foi, e ela não conseguiu sair, a chave trancou. Ela disse que ficou mais de 1 hora chamando e ninguém percebeu que ela estava lá dentro. Então, olha só, né? Você acha que essa cliente volta, que ela confia no lugar? Ela se sente mal por ter ficado 1 hora lá dentro. Então, a gente não pode esquecer da cliente. Por mais que às vezes a gente acabe trabalhando numa clínica grande, presta atenção, tenha zelo, tenha cuidado, porque essa cliente ela não pode ficar esquecida. E a mesma coisa pode ser com uma manta térmica. Você fecha a manta térmica e fecha a sala, como que a cliente vai te ouvir? Não pode fazer isso, tá? Esteja sempre próxima. Esteja presente em todos os sentidos. Tomar uma água. Maria José chegou, muito bom. Bem-vinda. Tem umas que dormem, verdade. Tem uma cliente que não me deixa sair da sala nem pra pegar água. Tem cliente que não para de falar, né? Somos muitas vezes psicólogas, sempre fico do lado das clientes, forro com lençol de tecido. Lençol de tecido pode, desde que seja fino, tá? Aí pode sim, não tem problema.
Lençol de TNT, lençol de TNT. Ah, aqui a Thalita tinha perguntado. É melhor fazer a massagem antes ou depois da manta? Qual é o ideal? Então, vamos responder. Que eu vou usar analogia de novo, que eu gosto, eu acho que fica mais fácil de explicar. Imagina que você tem que limpar uma casa não, uma sala, né? E essa sala é o corpo da cliente. Você vai limpar. Para você limpar, que é remover excesso de toxinas e tudo mais para entregar um resultado na sessão, o que você tem que fazer? Primeiro, remover todo o excesso de sujeira que você pode, da maneira mais efetiva possível. E como você faria isso? Se você tem que empurrar, você joga água na sala, e aí a sala tá toda suja, você esfregou com sabão e tal. Aí tem um ralo lá no cantinho. E esse ralo é o sistema linfático. Esse ralo lá do cantinho, quando você trabalha muito bem ele, a cliente ela vai responder durante a sessão de maneira mais efetiva. E o que eu costumo, usando essa linha de raciocínio, preferir? Eu uso primeiro a manta térmica para ela transpirar e assim já estimular o metabolismo dela a funcionar melhor. Assim, já favorecer a sudorese para ela eliminar líquido retido antes de fazer uma sessão de massagem, por exemplo, ou de equipamento, o que for. Depois que ela já eliminou o que ela tem de excesso de líquido e toxina através da manta, eu chego com as minhas mãos trabalhando de forma potente para favorecer ainda mais esse metabolismo a desinchar e desinflamar. Só que eu já usei a primeira estratégia, que foi utilizar a manta num primeiro momento. E aí depois eu entro com as minhas mãos. Eu sei que tem profissionais que falam, é melhor você fazer primeiro a drenagem e depois a manta. Eu sei disso, eu já aprendi assim. Mas fazendo testes, eu preferi usar primeiro a manta e ensino. E assim que as alunas entregam esses resultados que vocês veem nos meus stories, no feed, né, que eu sempre posto, é assim que as alunas têm reduzido até 2,5 kg na sessão. Primeiro, uma estratégia, que é de favorecer o metabolismo, eliminar as toxinas através da manta primeiro, e depois a estratégia manual. Só que não adianta você fazer qualquer estratégia manual. Tem que fazer uma boa estratégia. Uma drenagem linfática comum, uma massagem modeladora comum, não vai ser suficiente para você reduzir 2,5 kg. E se você reduzir o peso da cliente na sessão, provavelmente não vai ser nada impactante ou então nada duradouro. Porque você... Gente, assim, a fazer a cliente transpirar com manta é a coisa mais fácil que tem se ela tomar água. Agora, o que você faz a partir disso que vai te diferenciar. Então, você precisa trabalhar com uma técnica após a sessão corretamente. A ordem é importante, mas o que você faz depois também é muito importante, tá bom? Deu pra entender? Então, pode fazer antes. Só tenha uma boa estratégia para trabalhar depois. Qual o tempo correto? Já respondi. É o que a cliente vai transpirar. No geral, 30 minutos. A partir dos 30 ela já começou. Aí você pode deixar ali mais um pouquinho. Se ela começou com 20, deixa até os 25, 30. Se ela começou com 30, deixa até os 35. Se é uma cliente que você precisa esperar um pouco mais, ela vai precisar de até uns 40 minutos para começar a transpirar. Espera, principalmente nas primeiras sessões, porque você vai ver como é que o corpo dela vai responder. E aí, é só com 40 minutos que ela transpirou. Beleza, deixa até os 45 para ela transpirar por uns 5 minutos. E aí, você tira e continua o tratamento. Então, nas primeiras sessões, a gente descobre mais sobre o metabolismo. E é a partir desse momento também que você vai conseguir direcionar o que você vai recomendar de nutracêutico para o home care. Tá lento demais esse metabolismo, você tem que ajudar a acelerar. Tá trabalhando bem, mas tá com muita gordura abdominal, você vai pensar em nutracêuticos que vão ajudar mais nessa estratégia. E assim por diante. Ou tem lipedema, cada cliente tem uma necessidade. Aproveitando, vamos falar sobre lipedema na manta térmica, né? Quantas vezes por semana pode ser usada a manta com MDO? Depende da cliente, mas você pode fazer a cada 48 horas. A Zenádia,
eu estou amando. Minha cliente, né, tava com 113 quilos e hoje tá com 106. Osê, em quantas sessões? Ela postou hoje lá na comunidade. A cliente dela perdeu quase 7 quilos já, aplicando MDO. Por isso que eu falo que é resultado progressivo. Não adianta nada você fazer a manta e ter um efeito Cinderela, só na sessão. Aí, ó, a Zenádia tá aqui falando por ela mesma, né? Ela tá contando aqui da cliente dela, que ela faz o MDO, ela é uma das alunas que entregam bastante resultado, e a cliente dela já perdeu 7 quilos aplicando o MDO. Só conta pra gente dizer quantas sessões você fez, tá? Para as meninas entenderem que é um resultado progressivo, e pra eu saber também, porque eu não sei. Quantas vezes por semana pode ser usada a manta com MDO? Eu geralmente recomendo 2 vezes por semana, mas depende de cada cliente. Forro com toalha, pode ser? Eu já respondi. Ah, vamos falar do lipedema. 5 sessões? Ai, meu Deus, quase 7 quilos. Olha a Laís também, 5 quilos em 4 sessões. Parabéns, gente, vocês estão entendendo muito bem o que tem que fazer. As duas são alunas do MDO, da comunidade. Postam os resultados lá no grupo das alunas. Minhas pupilas me dão muito orgulho. E eu fico feliz porque significa que eu tô conseguindo ensinar, né? Passar o que realmente é importante pra entregar o resultado. Bom, e a cliente de lipedema? Posso usar manta? Ó, vamos pensar o seguinte. Cada cliente tem um estágio de lipedema. Tem a cliente que tem o lipedema no grau 1, tem a cliente que tem o lipedema no grau 4. Ah, eu não sei ainda o que é grau. Então, você vai entrar no grupo da jornada. Participa da jornada da estética corporal, que vai começar no domingo agora, às 8 horas da noite, para você entender quais são os graus de lipedema. São 4 aulas gratuitas. Eu vou explicar a ciência por trás de reduzir até 2 quilos do peso da cliente na sessão, com artigo científico, com muita coisa. Depois, na segunda aula, eu vou falar sobre lipedema e resultado progressivo. Na terceira aula, um mapa para você reduzir até 2 quilos da cliente na sessão. Então, se você ainda não se inscreveu, quer ganhar certificado, quer participar de sorteio de produtos, digita eu quero aqui nos comentários agora para você receber o link e fazer a sua inscrição. Se você não fez ainda, você não vai receber o link, não vai assistir a aula, não vai ganhar certificado e não vai entender como é os primeiros passos para reduzir até 2 quilos da cliente na sessão, tá bom? Eu sei que muita gente já se inscreveu, mas é sempre bom reforçar. Então, a cliente com lipedema, ela tem a progressão. Tem cliente que tem o estágio 1, tem cliente que tem o estágio 2, 3, 4. E como você vai determinar se vai usar manta térmica nela ou não? A cada vez que você tem uma cliente em que você avaliou, sabe que ela tem lipedema e ela tá num estágio que não é tão avançado, então, é aquele lipedema que quase me confunde com celulite, porque ainda não progrediu muito. Ou é aquele lipedema que tá no estágio 2, mais ou menos, estágio 3, que tá começando a avançar, ficar num estágio mais, até difícil da cliente ter mobilidade, aí você tem que se preocupar. Eu vou mostrar lá na aula 2, eu acho, que a pessoa que tem lipedema tem bastante fibrose. Além do edema, além da gordura diferenciada, ela tem bastante fibrose. Se você aquece muito essa região, você corre o risco de piorar o aspecto de casca de laranja. Apesar da manta térmica ajudar a eliminar líquido retido, na cliente com lipedema, se ela tem muita fibrose, muito nódulo, não é o momento ideal. Você vai primeiro ajudar a desinflamar para depois conseguir entregar um resultado legal, tá? Então, assim, o que você vai pensar na cliente que tem lipedema? Qual o estágio que ela tá? Se ela tem muita fibrose e como é que eu vou ajudar essa cliente a desinflamar? Eu vou explicar isso melhor também na aula 2, mas eu já dei até um spoiler nos meus stories ontem e vou falar aqui de novo. A cliente que tem lipedema, ela não tem um tecido inflamado, e esse é um erro, tá? É um erro que muitos profissionais
cometem. Ah, é um tecido inflamado, é um tecido inflamado. Não é um tecido inflamado, é um organismo inflamado. O lipedema, ele progride de acordo com a inflamação do corpo da cliente. Eu vou explicar a inflamação crônica, a inflamação aguda, de maneira bem clara e com artigo científico na primeira aula. Então, a sua cliente, ela está inflamada cronicamente a ponto do lipedema estar evidente. Ela tem a tendência genética e aí, evidentemente, com essa progressão da inflamação, ela foi tendo uma progressão do lipedema. Então, não é a cliente, não é a região que está inflamada, é o corpo da cliente. Se o corpo da cliente está inflamado, eu não posso promover uma inflamação maior. E muitas vezes aquecer pode inflamar. Uma radiofrequência pode inflamar a região. Uma manta térmica pode inflamar a região, porque aquece. Então, o que você tem que parar e analisar? Se está inflamado de maneira crônica, que eu vou explicar lá na aula 1 que é, e eu faço aqui, aumento a inflamação do local, eu posso piorar. Então, você pode usar a manta térmica em cliente com lipedema? Pode, mas você tem que saber se você está usando na cliente correta. Se ela tá com a região extremamente rica em fibrose, né? Se ela não tem ainda um organismo preparado para receber a manta, você não pode. Você primeiro precisa ajudar a desinflamar para daí sim colocar a manta nela. Senão você corre o risco de piorar. E eu já vi alunas mandando mensagem para mim. Fiz uma manta térmica, não só em lipedema, em celulite também, tá? Fiz manta térmica e parece que o aspecto piorou. Por que piorou? Porque você aumentou a inflamação de tecido que já estava inflamado. Ah, mas a manta térmica não desinflama? A manta térmica não tem o infravermelho longo justamente para isso? Sim, ela tem. Mas isso não significa que você vai aplicar sem estratégia clínica. Você tem que, às vezes, trabalhar mais com as suas mãos e os produtos corretos para desinflamar. E aí, depois, começar a trabalhar com a manta para favorecer o metabolismo e tudo mais, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. No geral, ela ajuda, você só precisa saber se tá aplicando na cliente corretamente. Bom, hidratação, então, é muito importante. Alimentação, exercício. Como desinflama? Você vai desinflamar trabalhando corretamente o organismo, o metabolismo da sua cliente, que é o que eu vou explicar na jornada, né? Lá na jornada eu vou explicar os primeiros passos para você reduzir os 2 quilos da cliente na sessão e fidelizar a sua cliente através do seu atendimento de redução de medidas, tá? Então, isso é o que eu vou explicar na jornada, os primeiros passos para isso. Gente, deixa eu ver aqui. Teve bastante perguntas já. Duração da sessão, temperatura, roupa apropriada. Eu posso colocar a cliente na manta térmica cheia de roupa? Não, porque você precisa que o corpo dela esteja em contato o máximo possível com o infravermelho da manta. Então, por isso que tem que ser um material leve entre o corpo da cliente e a manta. Porque se você ficar ali deixando a cliente cheia de roupa e deitar na manta térmica, você tem aí esse risco de não ter um efeito legal, tá? E é melhor, e até assim, o contato, dependendo do material com a manta, pode favorecer uma sensibilização na pele e tal, então é melhor não deixar a cliente com roupa, melhor deixar um biquíni ou então um calcinha e sutiã, tá? E as argilas, como usar com a manta? A argila você vai usar junto com a manta. Eu sei também que tem profissionais que preconizam usar em um momento a manta e em outro momento a argila. Mas, pela minha experiência e pela experiência que eu vejo das meninas, das alunas, usar a argila junto com a manta é o que mais traz resultado. Fazer separado não entrega tanto resultado assim. Pelo menos aplicando junto com o MDO. Se você for fazer uma estratégia ortomolecular e tudo mais, faz mais sentido fazer simultaneamente. E qual argila é boa para lipedema? A Camila perguntou. Você pode usar argila branca, que é anti-inflamatória. A argila preta também é bastante anti-inflamatória, mas você pode usar argila branca e argila rosa, preferencialmente. A argila vermelha, que tá na argila rosa,
ela é indicada para peles sensíveis. E a cliente com lipedema tem a pele muito sensível. Então, você pode usar argila rosa, para usar a branca e a vermelha. A branca, então, anti-inflamatória, e a vermelha para peles sensíveis. E elas são ricas em ferro, né? A argila vermelha é muito rica em ferro, que vai ajudar também o sistema circulatório. Então, a argila rosa ela é muito boa para lipedema. A argila preta também. A argila verde é ótima, porque ela promove detox. A argila verde é coringa, mas se você puder, preconize por essas coisas. Outra coisa, até mesmo a argila amarela você pode usar em cliente com lipedema, porque vai estimular mais a reestruturação do colágeno, né? Estimular a formação do colágeno. E a gente não tem colágeno só na pele, a gente também tem colágeno no sistema circulatório, lá no vaso sanguíneo. Então, você também ajuda o vaso sanguíneo a trabalhar melhor, a se formar melhor, por causa da quantidade de silício que tem na argila amarela, tá? Então, você também pode usar. Então, o que você poderia fazer? Ir alternando estratégia. Posso usar argila rosa, posso usar argila preta, posso usar argila verde. Alguma dessas, as minhas alunas têm como preconizar no MDO? Não, a gente usa uma outra. Mas todas essas você pode usar. Inclusive, as meninas que estão aqui, se quiserem intercalar aquela que a gente já usa no MDO com a amarela uma vez, a rosa outra vez, dentro do protocolo da cliente com lipedema, pode, vai dar bastante certo, tá? Deixa eu ver mais perguntas. Bom, gente, acho que é isso. Fizemos quase uma hora de live. As lives, como elas acontecem 2 vezes ao dia, eu tento ficar 30 minutinhos. Mas eu imaginei que hoje daria um tempo maior, porque esse tema sempre tem bastante dúvida. Oi, Ana, boa noite. Pessoal, então, quero agradecer a atenção de vocês, a participação. Não se esqueçam de fazer as inscrições para a jornada. Nossa jornada tá chegando daqui 5 dias, domingo, nós teremos aí esse benefício de aprender dentro de uma jornada de 4 aulas gratuitas com apresentação de slides, com muita explicação técnica, científica, tudo o que você precisa saber, tá bom? Para entregar resultado, os primeiros passos para reduzir até 2 quilos na sessão. Qual o melhor fluido para preparar argila? Água filtrada. Água filtrada é melhor do que muita coisa, mas você pode preparar a sua argila com água filtrada, com soro fisiológico, com fluidos da própria marca. Aí, as possibilidades são muitas. Mas assim, começando do básico, você pode preparar a sua argila com água filtrada. Camila, como faz para se inscrever? No meu direct você pode digitar eu quero e aí automaticamente você recebe o link. Você pode colocar eu quero aqui nos comentários para que eu mande para você o link para você se inscrever, tá? Ou tem o link na minha bio também, que você pode utilizar, clicar lá e carregar. Tem algumas pessoas que estão com dificuldade com os links, então por isso que eu tô falando, pode mandar para mim que eu mando o link para você, tá? Amei a live, que bom, fico feliz, Ju, muito obrigada pela sua participação. Live excelente, que bom, fico muito feliz também. Ana Lu, obrigada também pela sua participação. Alane, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Imagina, Alane, eu fico feliz com a sua presença também. Camila, então, pode clicar lá no link da minha bio ou mandar a mensagem pra mim no direct que eu ajudo você com a inscrição. Já respondi. Ana Maria, chegou atrasada, não tem problema, a live vai ficar salva, tá bom? Você é top, prof, estou amando suas explicações. Fico feliz, Nilza, muito obrigada. Crioterapia no lipedema é bom? Ótimo, extremamente anti-inflamatória. Pode fazer com os ativos certos, né? Um bom gel crioterápico, creme crioterápico ajuda sim. Bom, gente, acho que é isso. Consegui responder o que deu pra ver aqui. Maria José, não, dá pra você assistir no feed, vai ficar salva. Doutora Daniela Melhor, obrigada, Lídia. Amando tudo, fico feliz, obrigada. Boa noite, obrigada por nos ajudar tanto. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Obrigada a todos, obrigada, Daisy. Então é isso. Amanhã temos 2 lives. A primeira
é sobre, deixa eu até pegar aqui, a da 1h da tarde. Personalize a sessão para cada biotipo e acelere os seus resultados. As clientes não são todas iguais. Então, tem a cliente que tem mais gordura nas coxas, tem a cliente que tem mais gordura no abdômen, tem a cliente que quer emagrecimento. Então, eu vou explicar sobre como personalizar a sessão para cada biotipo. E às 7h da noite, vamos conversar com a Carol. A Carol é uma aluna que tem entregado resultados incríveis com o MDO e ela vai contar um pouquinho da jornada dela para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação e até amanhã na live da Uma. Beijos!